Não adianta, quer dizer, achar o assassino, um bom perdigueiro acha, entende? Então, ele não se pretende um perdigueiro, ele é uma cabeça pensante, ele é um sujeito que... sabe, por que o sujeito matou o cicrano, entende? Ele acha que com essa pergunta ele pode muito mais chegar a decifrar, muito mais do que resolver o problema, né? Um crime, né? E até decifrar a própria natureza do criminoso. O Spinoza dificilmente ele procederia cartesianamente, eu acho. Como é que você chegou a esse personagem? Eu acho que isso, para quem é leitor dos seus livros, é uma curiosidade muito grande. Ele foi muito planejado ao longo de quantos anos? Você fazia anotações a respeito? Como é que surge o Spinoza? Olha, eu acho que eu vou te desencantar com isso. Spinoza surgiu absolutamente de repente. Não só o Spinoza surgiu de repente, como eu, como autor policial, surgi de repente. Eu sempre gostei de romance policial, sempre li romance policial, mas eu não tinha pensado, ou pelo menos não tinha pensado seriamente em vir a ser um escritor de romance policial. É evidente que eu tinha feito fantasias de, puxa, como deve ser bacana ser escritor policial, deve ser um negócio, né? Pô, sei que é um escritor de romance policial, é tudo na vida, né? Não pode sair na rua de peito aberto, porque é o tal, né? E, coitado, isso daí eu devia ter uns menos de 20 anos, né? E aí entrei para a vida, eu fui a vida toda professor, né? Você é professor, você sabe que a vida de professor não dá canja para você fazer outras coisas, né? E mestrado, doutorado, criei um mestrado e um doutorado na Universidade Federal em psicanálise, e aí tem pesquisa, tem isso, tem aquilo outro. Em suma, a minha vida profissional foi uma vida muito, muito intensa de trabalho. Não dava para mais nada, entende? Na virada dos 60 anos, 59, 60, eu disse, tá bom, era isso que eu queria fazer. Saí da universidade e comecei a escrever um romance. Foi O Silêncio da Chuva. Eu escrevi sem mostrar para ninguém, sem nunca ter aprendido a escrever literatura, que já tinha uns 8 ou 9 livros teóricos publicados. Mas uma coisa é você publicar um ensaio sobre psicanálise, ou até sobre filosofia, né? Outra coisa é você fazer ficção, né? O livro conceitual, ele te abraça, né? Ele te põe no colo, né? E você tem os comentadores, você tem... Qualquer descaminho que você faça num grande e extenso estudo conceitual, você tem autores, outros que te apoiam, que te orientam, etc., né? Ficção não tem nada. Ficção você está sozinho na meio da rua, entende? E não adianta pedir socorro, porque ninguém vai te ouvir, né? E é um estado de desamparo absoluto, eu acho. Eu acho que o autor de ficção é o ser mais desamparado que existe. Porque ele se coloca deliberadamente na posição de Deus, né? Ele vai criar, ele cria o mundo que ele quer, ele cria o cenário, ele cria as pessoas, ele mata um, mata o outro, desmata se quiser, né? Conserta. Aquele que ele matou, não, coitado, não queria matar, pega e põe ele vivo de novo. Isso, você faz o que você bem entender. Você é não só Deus, como é um Deus brincalhão. Só que você tem que aguentar ser Deus, né? Ou seja, se você olhar para o lado, olhar para o outro lado, olhar para baixo, para cima, você não vê mais ninguém. Ou você é Deus e está ali sozinho, não tem nem umbigo para te remeter a alguém, né? Ou então não é Deus, então não se meta a ser isso. Então eu acho que essa é a consciência que o escritor de ficção, não é só o escritor de romance policial, mas o insight que o escritor de ficção tem de repente. E o dia que ele tem isso é o dia de maior desamparo da vida dele.
E esse desamparo não vai desacompanhar, porque não há como. Você não tem a quem pedir socorro. Claro que você pode pedir um socorro técnico, né? Mas um socorro em termos de criação. Mas lá no início, você se lembra o dia que você pensou nesse personagem e, não sei, deu um nome a ele? Ou, que ele se formou na tua cabeça? Então, primeiro, vou fazer ficção, vou abandonar a feitura dos textos conceituais e fazer ficção. Que ficção? Aí eu tinha uma decisão a tomar. O que era um fator determinante para mim era a urgência. Se você resolve ser professor, se você resolve ser escritor aos 20 anos, você pode cometer todos os erros da vida, entende? Você vai, recomeça, não é nada disso, que bobagem e tal, conserta, né? Faz um curso, frequenta uma oficina literária, né? Fica amigo de um escritor e pede ele para te ajudar, te dar umas dicas. Em suma, você pode fazer grandes tentativas, entende? Você pode sonhar em escrever, sabe, o Guerra e Paz de novo, né? Porque dá tempo, né? Você tem 20 anos, você tem a vida pela frente, né? E até então você não tinha nenhum rascunho, nenhuma tentativa de ficção? Nada. E eu disse, então o que eu vou escrever? Bom, primeiro, não se meta a escrever grandes romances. Aliás, eu diria, não se meta a escrever romance. Porque eu faço, para mim, a diferença entre o romance e a novela, né? O romance como tendo uma maior espessura temporal e uma maior extensão, né, de acontecimentos. Então, não se meta a fazer uma coisa com muitos personagens, com muitos níveis, muitos registros. Não se meta a fazer um romance extremamente complexo, porque você não vai ter tempo, né? Quer dizer, aos 60 anos, eu me perguntava quanto tempo eu tenho de vida inteligente pela frente. Eu acho até que já estou lucrando em relação ao tempo que eu fiz isso, entende? Ou seja, quanto tempo a sua memória vai te permitir, né? Quando é que vai começar a falhar? Quando é que você já não vai saber se você fez uma coisa antes ou pode fazer depois? Em suma, quando é que você vai deixar de ser capaz de escrever? Por incapacidade física, né? Falei, bom, não muito. Então, o que eu vou fazer? Romance policial. Primeiro, porque eu gosto. Segundo, porque ele não é bem um romance, ele é uma novela, ele é mais enxuto na quantidade de personagens, ele é mais enxuto no plot dele, ele é mais enxuto em tudo, né? Então, eu vou fazer romance policial. Porque eu gosto, porque ele é mais curto, menos extenso, e o menos extenso aí não tem nada a ver com o número de páginas, né? Tem que ver com a complexidade da coisa. Então, é isso daí que eu vou fazer, né? E, bom, então para fazer um romance policial, a primeira coisa que eu tenho que fazer é inventar um detetive, senão não tem romance policial. Falei, quem? Falei, qual é o sujeito menos policial que você conhece na vida? Falei, Spinoza, né? O filósofo Baruch Spinoza, do século XVII, que é uma figura magnífica, uma das figuras mais belas da filosofia ocidental, um homem de uma integridade absoluta, um pensador que nunca cedeu à pressão de nada exterior, né? Um sujeito que conseguiu ser excomungado pela Igreja Católica, pela Igreja Protestante, pelos judeus e mais algumas coisas mais. Bom, esse homem, como é que tanta gente odeia ele, tanta gente do bem, né? Todos religiosos. E ele era boníssimo, né? Apenas o seguinte, ele dizia a verdade. E isso incomodava muita gente. Falei, bom, então vamos ver se é possível inventar um delegado, um detetive, seja lá quem for, né? Que tenha essa integridade pessoal. Não precisa ser o maior pensador do século, não, mas que tenha nele essa coisa, que alimente nele, ou que seja habitado, né, pelo menos por uma imagem do Spinoza. E aí falei, bom, aí põe logo o nome do Spinoza. Então ele botei.
Inclusive, todo mundo dizia, pô, um detetive, você imagina um detetive desse, ainda vai botar o nome de um filósofo do século XVI, Spinoza, um judeu, né? E qual é o problema? Você é judeu? Não. Mas também não sou cristão, não sou coisa nenhuma. Então, não faz nenhuma diferença para mim, né? E o nome dele, Spinoza, eu acho simpático. E como é que você pensou a questão da verossimilhança? Já que era para ser um policial tão íntegro e que se dedica tanto às investigações, num país em que a realidade da polícia, claro, generalizando, há exceções, mas é o contrário disso. Como é que seu leitor ia acreditar nas histórias? Porque aí tem que ter um pacto ali de a gente acreditar no que está acontecendo no Rio de Janeiro com aquele detetive. Né? Claro. Você pensou nisso? Como é que você lidou com isso? Pensei, não sofri nisso. Né? Não se esqueça que isso foi há 15 anos atrás. Então a ditadura estava recém-afogada, né? Expurgada. Então, como é que uma polícia que serviu a ditadura durante todo o tempo em que a ditadura, desde a ditadura do Vargas, né? Uma polícia dessa, como é que alguém pode ter alguma simpatia pela polícia? Ninguém pode ter simpatia pela polícia. Eu falei, mais uma razão, então. Se eu conseguir alguma coisa, senão que eu posso ser um escritor de romance policial. E o Spinoza agradou. Ou seja, as pessoas não... É como se as pessoas não ligassem necessariamente o detetive, o investigador, o delegado, ao mal, entende? Ou, possivelmente, devem ter se dado conta de que o mal não está lá fora, entende? O mal não é o extramuros, né? O mal não é o estrangeiro, né? O mal está aí conosco, né? Somos todos bons e maus. Em que momento, ao longo desses 9 romances, você precisou de mais convivência mesmo com a polícia de verdade, pesquisa para escrever? Quais foram os livros que tiveram mais pesquisa nesse sentido? Né? Olha, na verdade, eu nunca tinha feito uma pesquisa. Eu nunca tinha entrado na delegacia de polícia quando escrevi O Silêncio da Chuva. E eu tenho um amigo que é um advogado criminal que eu pedi a ele para visitar ele até o segundo livro, Achados Perdidos, é dedicado a ele. Faço uma menção a isso. Eu pedi ele para me levar numas delegacias, para eu ver como é que é o funcionamento e tal. Acontece que muda muito. Quando eu comecei, o Spinoza era inspetor. Depois deixou de existir inspetor, não tem mais inspetor. Agora só tem o delegado e o detetive. Então eu mudei. Aí botei ele como delegado. Aí agora não tem mais detetive, agora só tem inspetor. Mas em compensação não tem mais delegado, tem comissário. Aí eu resolvi que não vou acompanhar isso, entende? Eu vou deixar o Spinoza numa certa atemporalidade em relação a essas mudanças, porque senão é inferno. Não há... fica difícil até para o leitor acompanhar. Até porque o intervalo temporal das histórias na ficção é bem menor do que o intervalo temporal que se demorou para publicar os livros. Quer dizer, o Spinoza não está envelhecendo ao longo desses 15 anos. Esse é um dos maiores problemas que eu enfrentei. Se eu fazia do meu personagem um personagem histórico ou ahistórico. Quando eu comecei, Spinoza tinha 42 anos. Falei, bom, e agora? Chegou uma hora que... E a namorada dele tinha 30, né? Falei, bom, e agora? Ele vai envelhecer, ela vai envelhecer. Então agora ele já devia ter 55 anos. E ela 40 e tantos. Né? Então eu falei, bom, eu não posso deixar o personagem descolado da história. Eu não posso fazer ele